Antes de começar, um convite especial para você. Se você acredita no poder da mente e quer transformar sua vida com os ensinamentos de Neville Goddard, inscreva-se agora no canal Neville Goddard Português. Aqui, você encontra sabedoria rara, ensinamentos profundos e práticas que vão despertar o seu verdadeiro poder. Ative o sininho para não perder nenhuma nova revelação. Transforme sua mente, transforme sua vida. Agora, vamos ao conteúdo de hoje. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Neville Goddard. O mundo e tudo que há nele correspondem à consciência do homem objetificada. A consciência é a causa e também a substância de tudo que existe. Portanto, para descobrir o segredo da criação, precisamos voltar nossa atenção para a consciência. Com o conhecimento da lei da consciência e o método para aplicá-la, você pode realizar qualquer desejo na vida. Amado, com o conhecimento prático desta lei, você poderá construir e manter um mundo ideal. A consciência é a única realidade, não de forma figurada, mas literal. Podemos, para maior clareza, compará-la a um fluxo dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente. Para agir de forma inteligente, é essencial entender a relação entre consciente e subconsciente. O consciente é pessoal e seletivo. O subconsciente é impessoal e não seletivo. O consciente atua no reino do efeito. O subconsciente atua no reino da causa. Esses dois aspectos representam as divisões masculina e feminina da consciência. O consciente é o aspecto masculino, o subconsciente, o feminino. As ideias são concebidas conscientemente e impressas no subconsciente. O subconsciente aceita essas ideias e lhes dá forma e expressão. Por esta lei, nada pode ser feito sem que uma ideia seja primeiro concebida e depois impressa no subconsciente. O consciente é que impressiona o subconsciente, e o subconsciente expressa tudo o que nele é impresso. O subconsciente não gera ideias, ele aceita como verdadeiras as ideias sentidas como reais pela mente consciente. Através do poder de imaginar e sentir, você exerce o controle sobre a criação. O controle do subconsciente é alcançado pelo controle das suas ideias e sentimentos. Toda a criação é primeiro subjetiva. O que está oculto nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino da consciência, é o ventre da criação. O subconsciente transcende a razão, é independente da indução e contempla os sentimentos como fatos existentes em si mesmo. O processo criativo começa com uma ideia e seu ciclo se inicia no sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressa no subconsciente sem ser sentida. O sentimento é o único meio de comunicação entre o consciente e o subconsciente. Portanto, quem não controla seus sentimentos pode facilmente imprimir estados indesejados no subconsciente. Controlar os sentimentos não significa reprimi-los, mas disciplinar-se a imaginar apenas aquilo que contribui para a sua felicidade. Jamais abrigue sentimentos indesejáveis, nem pense favoravelmente no que é errado. Não se demore em pensamentos de imperfeição, nem sobre si nem sobre os outros. Fazer isso é imprimir essas limitações no subconsciente. O que você não deseja para si, não sinta que seja feito a você ou aos outros. A plenitude da vida vem da vigilância sobre seus sentimentos. Todo o resto é comentário. Gere apenas impressões subconscientes desejáveis, pois o sentimento dominante será sempre o que se manifestará. Dizer eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu serei saudável. O eu sou dominará sempre o eu gostaria de ser. Portanto, para a realização do seu desejo, ele deve ser sentido como já existente, não como algo futuro. A sensação precede a manifestação, e esta é a base sobre a qual toda manifestação repousa. Cuide de seus humores e sentimentos, pois existe uma conexão direta e contínua entre seus sentimentos e o mundo visível. O seu corpo é um filtro emocional e ostenta a marca das suas emoções predominantes. Perturbações emocionais, especialmente emoções reprimidas, são a origem de todas as doenças. Sentir intensamente algo errado, sem expressá-lo, é o início da doença, tanto no corpo quanto no ambiente. Não abrigue sentimentos de arrependimento ou fracasso. Frustrações e desapego quanto aos seus resultados são portas para as doenças. Pense e sinta unicamente em relação ao estado que você deseja realizar. Sentir a realidade do estado desejado, viver e agir com base nessa convicção,
é o caminho para os milagres aparentes. Toda mudança de expressão exterior é provocada por uma mudança de sentimento interior. Uma mudança de sentimento é uma mudança de destino. Toda a criação ocorre no domínio do subconsciente. Você deve conquistar o controle reflexivo do subconsciente, isto é, controlar suas ideias e sentimentos. O acaso e a sorte não governam sua vida. Tampouco o destino é o autor da sua fortuna ou do seu infortúnio. Suas impressões subconscientes é que determinam as condições do seu mundo. O subconsciente não é seletivo. É impessoal e não faz acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34, Romanos capítulo 2, versículo 11. Ele não se importa com a veracidade ou falsidade do seu sentimento, aceita-o como fato e passa a moldá-lo em expressão. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como verdadeiro. O sentimento é o consentimento do subconsciente para com a verdade que é declarada como verdade. Devido a essa qualidade no subconsciente, não há nada impossível para o homem. O que quer que a mente do homem possa conceber e sentir como verdadeiro, o subconsciente pode e deve objetivar. Seus sentimentos criam um padrão a partir do qual o mundo é formado. Uma mudança de sentimento é uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar o que sobre ele foi impresso. No momento em que recebe uma impressão, ele começa a trabalhar nas formas de expressão. Ele aceita o sentimento impresso como fato existente dentro de si mesmo e imediatamente ajusta-se para produzir no mundo externo a correspondência exata desse sentimento. O subconsciente nunca altera as crenças aceitas pelo homem, ele as manifesta até o último detalhe, sejam ou não benéficas. Para conquistar um resultado desejável no subconsciente, você deve assumir o sentimento que teria caso já tivesse obtido o seu desejo, o seu objetivo. Você deve se preocupar apenas com ele próprio, a maneira como será expresso e as dificuldades envolvidas não devem ser consideradas. Sentir o estado é imprimir sobre o subconsciente. Se você insistir em dificuldades, barreiras ou atrasos, o subconsciente, por sua natureza não seletiva, aceitará o sentimento de dificuldades e obstáculos como seu pedido, e passará a reproduzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe as ideias por meio dos sentimentos do homem. Ele nunca muda a ideia exibida, mas sempre a manifesta conforme a forma do sentimento por meio do qual foi recebida. Sentir um estado como sem esperança ou impossível é imprimir sobre o subconsciente a ideia de fracasso. Embora o subconsciente sirva finalmente ao homem, não se deve imaginar que essa relação seja como a de um servo com um mestre, como antigamente concebido. Os antigos profetas chamavam-no de escravo, servo do homem. São Paulo, personificando como uma mulher, disse: a mulher deve sujeitar-se ao homem em tudo, Efésios capítulo 5 versículo 24. As mulheres estejam caladas nas igrejas, 1 Coríntios capítulo 14 versículo 34. Mulheres, sede submissas a vossos maridos, Colossenses capítulo 3 versículo 18. Do mesmo modo vós, mulheres, sede submissas a vossos próprios maridos, 1 Pedro capítulo 3 versículo 1. O subconsciente de fato serve ao homem e dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente tem uma distinta aversão à compulsão e responde melhor à persuasão do que ao comando. Consequentemente, assemelhar-se mais a uma amada esposa do que a um servo. Porque o marido é a cabeça da mulher, Efésios capítulo 5 versículo 23. Isso pode não ser verdade no que diz respeito ao relacionamento entre homem e mulher, mas é verdade com relação ao consciente e subconsciente, aos aspectos masculino e feminino da consciência. O mistério ao qual Paulo se referiu ao escrever: este é o grande mistério, aquele que ama sua mulher ama a si mesmo, e serão os dois uma só carne, Efésios capítulo 5 versículo 31-32. É simplesmente o mistério da consciência. A consciência é, de fato, una e indivisível. Mas, do ponto de vista da criação, aparenta ser dividido em dois. O consciente, o objetivo, o aspecto masculino, que é a cabeça. E o subconsciente, o subjetivo, o aspecto feminino. Entretanto, essa liderança não é tirânica, mas a de um amante. Quando você assume o sentimento de que já possui o seu objetivo, o subconsciente move-se para construir exatamente aquilo que você precisa.
Seus desejos não são aceitos imediatamente até que você assuma o sentimento da sua realidade. Somente através do sentimento uma ideia é subconscientemente aceita, e só através dessa aceitação é que pode ser expressa. Atribua seu sentimento ao evento desejado, em vez de admitir que as condições do mundo exterior sejam determinantes. No entanto, é eternamente verdade que, assim como dentro, fora, assim como acima, abaixo, assim como abaixo, acima, assim como fora, dentro, correspondência dos 7 princípios de Hermes Trismegisto. O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. João capítulo 3 versículo 27. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas capítulo 17 versículo 21. Nada vem de fora. Todas as coisas vêm de dentro do subconsciente. É impossível para você ver qualquer coisa que não seja o conteúdo da sua consciência. Seu mundo, em todos os seus detalhes, é sua consciência objetificada. Os estados objetivos são testemunhas das impressões subconscientes. Uma mudança de impressão resulta numa mudança de expressão. O subconsciente aceita como verdade aquilo que você sente como verdadeiro, considerando que a criação é resultado de impressões subconscientes. Você, por seu sentimento, determina a criação. Você já é o que deseja ser. Se recusar a acreditar nisso é o único motivo pelo qual você ainda não vê essa situação manifestada. Procurar no exterior aquilo que você não sente que é interiormente é procurar em vão. Você nunca encontra o que quer. Você encontra apenas o que é. Ao que tem, será dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mateus capítulo 13 versículo 12, Mateus capítulo 25 versículo 29, Marcos capítulo 4 versículo 25, Lucas capítulo 8 versículo 18, Lucas capítulo 19 versículo 26. Negar a evidência dos sentidos e apropriar-se do sentimento de desejo realizado é o caminho para a realização de seu desejo. Dominar o autocontrole de seus pensamentos e sentimentos é a sua maior realização. Entretanto, até que o autocontrole perfeito seja atingido, de modo que, apesar das aparências, você sinta apenas aquilo que quer sentir, use o sono e a oração para ajudá-lo a realizar seus estados desejados. O sono e a oração são os 2 portões para o subconsciente.